Olá, minha gente, aqui é Mari e hoje começarei um novo livro, uma nova leitura para vocês, tá? Enfim, vou começar a ler esse livro aqui, ó. Eu até já indiquei no meu canal há um tempo atrás. Eu li esse livro em 2020. Ele foi publicado em 2018. E aí, esse livro não sai da sua cabeça depois que você lê ele, sabe? Enfim. E por que eu escolhi ler esse livro, né? Bem, deixa eu logo falar como é que tá escrita a capa do livro. É Maria Bonita, Sexo, Violência e Mulheres no Cangaço, de Adriana Negreiros. A Adriana Negreiros, que é a escritora desse livro aqui, ela é jornalista e ela nasceu em São Paulo, mas a família dela é daqui, do Rio Grande do Norte, de uma cidade chamada Mossoró, né? Então ela tem uma conexão, de uma certa forma, com a região Nordeste, né? São histórias do Brasil, né? Mas a gente acaba se identificando muito com coisas que acontecem no Nordeste, né? Principalmente para quem é do Nordeste ou tem família no Nordeste, né? Então, é muito interessante a maneira que ela aborda o cangaço na perspectiva das mulheres, né? Porque existem muitas pessoas que romantizam, né, a situação das mulheres dentro do cangaço e ela vem trazer verdades dolorosas, né? Verdades bem desencantadoras. Para quem é bem apaixonado pelo cangaço, né? Eu sei que tem muitas pessoas adoradoras do cangaço por aí. Eu sou bem fissurada, bem obcecada nas histórias do cangaço. Porém, não vejo com romantismo, né? Sei de todas as histórias horríveis, todas as violências horríveis, principalmente no que diz respeito às mulheres, né? Daquela época. Porém, todos sofriam, né? E a polícia não estava muito diferente do cangaço, não. Então, existia várias maneiras de ver, de abordar. E tem várias pessoas que escreveram sobre o cangaço, várias pessoas, a maioria são homens, né? Então a perspectiva sempre é abordada pelo lado da masculinidade, dos homens, colocando o Lampião no centro, né? Até porque não existiu só um bando, né? Como era chamado. O de Lampião foi o mais famoso, foi o que ficou mais famoso, né? Pelas maneiras de guerrilha, de ataques, de violências, de organizações, inclusive com pessoas da elite da época, né? Os coronéis, enfim, muita história. Vou ler para vocês, né? Parte por parte, ela dividiu em 17 partes esse livro. Eu vou tentar, para que o vídeo não fique grandão, eu vou tentar ler um de cada vez, uma parte de cada vez, tá? Então hoje vai ser só a parte introdutória mesmo, neste vídeo, né? Vai ser mais só a parte introdutória do que ela escreveu, tá bom? E aí outra coisa, eu vou deixar aqui um link de uma entrevista muito boa que ela deu. Ela deu várias, né? Mas essa é a que eu mais gosto, por isso que eu vou colocar o link dela aqui pra vocês. Porque ela vai falar da perspectiva de pesquisa dela, né? O olhar feminista dela, epistemologias do feminismo, enfim. Ela vai explicar, né? Por que ela quis escrever esse livro. Enfim, é legal que vocês vejam ela mesma falando, né? Sobre como ela chegou a escrever, as dificuldades que ela teve, né? De recolher informações e tal. É legal vocês verem, né? É um vídeo de 1 hora, então a gente não perde muito tempo assistindo, é bem legal. E é isso, gente. Eu vou ler agora pra vocês, tá? Eu precisei dar essa parte introdutória. Então, a primeira parte, eu vou ler aqui já a orelha, tá? Que eu acho importante. Muitos anos depois de sua morte, Maria Bonita transformou-se em uma figura mítica do imaginário popular, símbolo de uma mulher destemida e poderosa. Porém, enquanto viveu, ela era apenas Maria de Ideia, nascida em Malhada de Caiçara, no interior da Bahia, segunda filha de 2 sertanejos simples e de recursos modestos. Nos anos em que viveu com Virgulino Ferreiro, o Lampião, despertou pouco interesse de pesquisadores ou jornalistas nas notícias que contavam a saga do grupo de bandoleiros que aterrorizava o Nordeste. Ela pouco aparecia e, quando mencionada, era simplesmente a mulher do rei do cangaço. Essa falta de informação sobre Maria de Ideia e acerca de 40 jovens que viviam entre os cabras de Lampião contribuiu para que criassem, ao longo do tempo, fantasiosas versões sobre sua vida e personalidade, depreciadas em seus discursos, relegados a um plano inferior. Essas mulheres tiveram seu papel como personagens históricas no fenômeno do cangaço. O cangaço é um aspecto muito importante no Brasil, né, na história do Brasil, né, porque é considerado uma das revoltas, tá? Que é da virada do século XIX para o XX,
então muita história. E, enfim, muitas pessoas idolatram, muitas ignoram, né? Enfim, é bom a gente encontrar um meio termo aí, se é que existe. Mas ouvir várias perspectivas de pesquisadores e pesquisadoras que realmente se debruçaram sobre esse assunto, né? Tão difícil, tá? E, enfim, eu só queria dizer mais um detalhe que eu esqueci de dizer. Por que é que eu estou querendo trazer esse livro do cangaço para vocês ler, para vocês, né? Porque é o seguinte, saiu esse ano 2 séries, uma na Disney Plus, sobre Maria Bonita, né? Que inclusive é também baseado nesse livro aqui. E saiu no Globoplay também uma série sobre o cangaço, certo? Baseado em outro livro. E aí, a partir de... Eu gosto muito, adoro assistir filmes, séries, tudo que vocês imaginarem, eu gosto. Mas existe aí uma coisa que periga ao romantismo, entendeu? Porque muitas pessoas... Periga o romantismo, porque muitas pessoas... vão ver e vão distorcer cenas e situações de fatos, inclusive, que a Adriana Negreiros relata aqui nesse livro. Por exemplo, eu estava assistindo o da Globoplay, né? Não terminei ainda, mas estou assistindo, tá rolando, né? Tá acontecendo. E tem uma cena lá, que a Adriana até conta aqui no livro, e todo mundo que já estudou um pouco sobre cangaço sabe dessa história, né? Que tinha um casal lá, dentro do bando de Lampião, que o cara... via a mulher como sua propriedade, né? Como nós estamos no sistema patriarcal, nunca se luta de que ia ser diferente. Dentro do cangaço também era a mesmas projeções, mesma repetição de maneiras dentro do patriarcado, de objetificar, de humilhar as mulheres, né? Então tinha um desses cabas de Lampião que ele simplesmente não aceitava, que ela não queria mais ficar com ele. Aí ele foi e fez um carimbo, uma espécie de carimbo para colocar aqui, ó, na cara dela, as iniciais do nome dele, para todo mundo ver que ela pertencia a ele. E aí na série Maria Bonita, que é representada por um outro codinome, que eles não colocaram Maria Bonita, colocaram um outro nome, né, da personagem, e Lampião também colocaram como se fosse outro nome. Eles interferem e salvam essa mulher de ser carimbada, né, como um ferro, como se fosse um boi, né? Só que na vida real eles não impediram. Na vida real ela foi carimbada assim. O ferro, entendeu? Então assim, veja como isso é perigoso. Periga as pessoas verem isso e achar que foi exatamente assim. Não foi. Então tem fotos dela aqui no livro, inclusive. Quando chegar na hora de falar, aí eu mostro a foto. Tem várias fotos aqui, muito de registros muito importantes que a Adriana Negreiros traz para nós, né? Então, assim, voltando, tá? Só queria falar esse parêntese porque é importante a gente deixar registrado que tudo que a gente for assistir, né, as coisas tanto da época como do nosso tempo, pode acontecer esses tipos de romantização, sabe? Então é importante a gente se ligar, né, ponderar, filtrar as coisas direitinho para não achar que foi bem assim, tá? Pronto. Dito isso, continuarei lendo. Esse é um assunto que me empolga muito, então eu vou tentar não interferir muito aqui, porque o objetivo é ler, né? Simplesmente ler o que a Adriana Negreiros pesquisou e registrou para nós aqui e que é muitíssimo importante, tá? Não só para o estado do Nordeste, né? Mas do Brasil. E aí, enfim, voltando, nos anos em que viveu com Virgulino Ferreira, Lampião, despertou pouco interesse de pesquisadores e jornalistas. Nas notícias que contavam a saga do grupo de bandoleiros que aterrorizavam o Nordeste, ela pouco aprecia e quando mencionada era simplesmente a mulher do rei do cangaço. Essa falta de informação sobre Maria Déia e as cerca de 40 jovens que viviam entre os cabras de Lampião contribuiu para que se criassem ao longo do tempo fantasiosas versões sobre a vida e personalidade. Depreciadas em seus discursos, relegadas a um plano inferior, essas mulheres tiveram seu papel como personagens históricas no fenômeno do cangaço. Adriana Negreiros encarou o desafio de juntar pistas e seguir o rastro de Maria e suas companheiras do bando. O resultado é um relato impressionante e inovador do sertão brasileiro.
dos anos de 1920, ó, esse bando já é no século XX, mas existiram outros bandos antes, tá? Só para ficar claro, vários outros bandos antes. Tá? No fim do século XIX já tinha, tá? Então o bando, esse daqui, né, de Lampião, Maria Bonita, é dos anos 1920 a 1930. E do papel dessas mulheres em um universo marcado pelo domínio masculino. Nada novo, né? Na história do Brasil. Então, Adriana Negreiros nasceu em São Paulo, mas a família dela é daqui do Rio Grande do Norte, de Mossoró, né? Como eu já tinha falado. Em 1974, é jornalista. Enfim, aí tem aqui o currículo dela, não precisa ficar dizendo, né? Aí agora vou ler o prólogo, né? Isso aqui tá na página 11, tá? Prólogo. Salve Maria Bonita, Maria do Capitão, mulher forte e destemida que viveu sua paixão. A estradinha de areia vermelha, que depois de 14 quilômetros entrega o visitante na casa onde Maria Bonita nasceu e cresceu, em Malhada da Caiçara, na Bahia, é ladeada por 3 espécies de cactos típicos da Caatinga: mandacaru, facheiro e xique-xique. A Serra do Umbuzeiro, formação rochosa que, vista de longe, parece um vulcão, aparece e desaparece na paisagem sinuosa, verde, em períodos chuvosos e algo entre o cinza e o amarelo queimado. Se a seca é braba. A habitação marrom das paredes de pau e pique é protegida por uma cerca baixa de madeira. Com portão trancado e cadeado, uma placa de ferro com sinais de oxidação anuncia que ali funciona um museu. Outra de bronze informa a restauração do espaço de 2006 pela Prefeitura de Paulo Afonso, cujo centro fica a 38 km de distância. Apesar das placas, pode-se cogitar a primeira visita, se aquele é o endereço certo. Nos arredores, um bar com as portas fechadas, onde uma mesa de bilhar jaz ao terraço, é o único indício de presença humana por ali. No entanto, alguma perseverança traduzida em gritos leva até a entrada da casa um jovem imberbe que costuma ficar com a chave do museu. Mediante o pagamento em dinheiro vivo de uma taxa simbólica, o equivalente ao preço de uma garrafa de água mineral de meio litro, é possível entrar no local com o esbaforido adolescente como guia. Um caminho de pedras rústicas recentemente construído corta o gramado e conduz ao alpendre, onde um totem gigante em formato de carro de boi dá as boas-vindas ao turista. No interior do museu, réplicas de utensílios domésticos de época tentam reproduzir o ambiente de uma casa sertaneja típica dos anos 1930. Panelas de cerâmica, canecas em ágata, facas, lampiões a gás e uma máquina enferrujada de costura. O adolescente informa que nada ali pertenceu, de fato, a Maria Bonita, com exceção de um banco de madeira onde ela teria passado tardes românticas namorando Virgulino Ferreira da Silva, vulgo Lampião, o lendário rei do cangaço. Enfeitam as paredes imagens de Maria Bonita e de outros cangaceiros. Todas elas do fotógrafo sírio-libanês Benjamin Abraham, autor da façanha de filmar o grupo na intimidade em 1936. Sem o crédito de Abraham, as fotografias são identificadas em tiras de folha do caderno pautado coladas com fita adesiva, onde se lê, em caligrafia sem capricho, os nomes dos integrantes da imagem. A despeito da precariedade, o Museu Casa de Maria Bonita é um dos pontos altos de quem visita a cidade de Paulo Afonso, município ao qual hoje pertence a Malhada da Caiçara, em busca de informações sobre a cangaceira mais ilustre da história do Brasil.
Outro destino obrigatório é a estátua de pedra talhada de Maria, na Praça de Mangueiras, no centro da cidade, do escultor José Faustino. No largo, transeuntes interrompem a caminhada para tirar selfies e, ao lado da figura idealizada da personagem, senho fechada, com ares de valentia e despeito de Maria ter sido uma mulher risonha, rifle posicionado na vertical diante do corpo. Embora Maria só portasse armas de pequeno porte, e ao que conste nunca tenha dado um tiro. A forma como Paulo Afonso homenageia Maria Gomes de Oliveira, a Maria Bonita, é uma metáfora da maneira dúbia como ela entraria para a história. Por um lado, como se vivesse permanentemente à sombra do marido, despertou pouco interesse por parte de contadores de história do cangaço, fenômeno do banditismo rural que teve na figura de Lampião a sua mais famosa expressão. Os jornais dos anos da década de 1930, apressados em narrar a crueldade e ações espetaculares do Jaguar do Nordeste, não consideravam a existência de sua esposa digna de pauta. A memória da rainha do cangaço, a imprensa da época, é imprecisa, precária e fantasiosa. Esse obscurecimento não impediu que, por outro lado, Maria Bonita fosse ganhando ares de mito depois de sua morte. A lacuna de informação sobre a vida, não apenas dela, mas também dos outros, a cerca de 40 jovens do bando, bem como as entrevistas em que repórteres ávidos por boas manchetes estipulavam o espírito inventivo de suas fontes, notadamente ex-cangaceiros, contribuiu para que se criasse a fantasia de uma impetuosa guerreira, hábil amazona do sertão, uma Joana d'Arc da Caatinga. Perpetuou-se a falsa ideia de que no cangaço homens e mulheres tinham direitos iguais. Produziu-se um sem número de versões sobre sua existência bravia, disseminadas pela literatura de cordel, pelos livros e pela televisão. Essa versão romântica e justiceira de Maria Bonita, rapidamente apropriada pela indústria cultural, tornou-se um produto de forte apelo comercial e expandiu seus limites para muito além das fronteiras do sertão. O cruzamento do número 754 da Quinta Avenida com a 58ª Street em Nova York é tido pelos amantes da moda como uma mais icônica esquina fashion do mundo. Trata-se da localização da Bergdorf Goodman, loja de artigos de luxo que comercializa peças de designers badalados como Manolo Blahnik, Giorgio Armani e Karl Lagerfeld. Foi nessa loja que, no início dos anos de 1970, a atriz Elizabeth Taylor comprou 200 casacos de Vision brancos para os agradecimentos de sua lista de Natal. No mesmo local, pouco tempo depois, o Beatle John Lennon e sua esposa, a artista plástica Yoko Ono, gastaram $400 mil em peles de uma só vez. Na tarde de 18 de novembro de 1970, nesse endereço de ostentações, Maria Bonita e suas companheiras de cangaço foram representadas por esbeltas modelos em trajes de verão. No quinto andar do prédio, a estilista mineira Zuzu Angel apresentava as peças de sua International The Tele Collection, com referências a Lampião e Maria Bonita. Acomodadas em um salão acarpetado com cortinas e espelhos, as mais elegantes senhoras de Manhattan acompanhavam com curiosidade o exotismo daqueles trajes compostos por chapéus de feltro, cartucheiras de tiras de couro cruzadas na altura do peito e vestido acinturado com mangas bufantes. São vestidos com impressões extravagantes que Zuzu Angel dedica a Lampião e sua namorada Maria Bonita, bandidos lendários dos anos de 1920, espécie de Bonnie e Clyde brasileiros, escreveu Bernardine Morris.
Uma das mais conceituadas críticas da moda da história de New York Times, Bonnie Clyde, incrível. Renomado casal fora da lei que comandou uma quadrilha de assaltantes nos Estados Unidos nos anos de 1930, décadas em que mulheres estariam vivendo isso no cangaço. Né? Ao contrário do que informou a jornalista americana, seriam nos anos seguintes frequentemente comparados aos bandoleiros brasileiros. Claro, né? Os estadunidenses são referência para tudo que acontece no planeta. Que nada a ver uma coisa com a outra. Na minissérie da TV Globo, Lampião e Maria Bonita, de 1982, Nelson Xavier e Tânia Alves viveram um casal de cangaceiros e transformaram sua vida de crimes em uma bela história de amor, ao estilo dos salteadores americanos. Com essa interpretação romanceada, a história foi vendida para Guatemala, Itália, Irlanda, Peru, Portugal e Uruguai. Em uma das cenas, passada em uma aconchegante tenda de onde se ouve delicado som de sanfona, o casal tergiversa enquanto se prepara para o amor, com pausas para longos beijos sobre o sentido do enamoramento, a existência do céu e do inferno e o destino que os aguarda. Quando a gente morrer, será que as pessoas vão se lembrar? Indaga a personagem de Tânia Alves. A partir da década de 1990, Maria Bonita passaria a ser lembrada com frequência todo o 8 de março, quando se comemora o Dia Internacional da Mulher. Em mais uma das inúmeras lendas que cercam essa figura, poetas populares e memorialistas estabeleceram que aquela seria a data de nascimento da cangaceira. Em Um Espinho do Quipá Lampião, a História, livro publicado em 1997 e em coautoria com o pesquisador Antônio Amaury Correa de Araújo e a neta de Lampião, Maria Bonita, Vera Ferreira. Ela é filha de Expedita Ferreira, única filha do casal. Cravou a data de 8 de março de 1911. Deste modo, o aniversário da cangaceira soaria como uma predestinação. Em 2011, ano em que se registraram diversas comemorações pelo suposto centenário de Maria Bonita, um pesquisador de Paulo Afonso, o sociólogo Volde Ribeiro, localizou o assentamento do batismo de Maria Gomes de Oliveira na paróquia de São João Batista, Jeremoabo. No documento consta a data de nascimento da criança, 17 de janeiro de 1910. A rainha do cangaço, portanto, nasceu no mesmo dia em que, 54 anos depois, viria ao mundo Michelle Obama, futura primeira-dama dos Estados Unidos. Viagem. Múltiplas narrativas à parte. Maria Bonita é, sem dúvida, a mulher mais importante do cangaço, ao contrário de Dadá, esposa do cangaceiro Curisco. Ao contrário de Dadá, que morreria em 1994 e deixaria sua vida registrada em livros, filmes e centenas de entrevistas para rádio, jornais e televisão. A história de Maria Gomes de Oliveira é contada apenas por terceiros. As lacunas em torno de sua trajetória, embora dificultem a reconstituição dos fatos, não diminuem sua influência. A coragem de desfazer um casamento falido para acompanhar o homem que desejava e a disposição para enfrentar fome, sede e perseguição policial em nome de um grande amor, inspiraram gerações de mulheres por décadas, apesar de esconder o fato de que as cangaceiras eram submetidas a violências constantes na esfera doméstica e privada. Embora vivessem ao ar livre do sertão, essa mitificação não diminui o caráter transgressor da figura de Maria Bonita. Aqueles eram os anos de 1930. A mulher decente não abandonava o marido, quanto mais para fugir com o cangaceiro. Maria Bonita virou nome de grife de moda, música, centenas de pousadas, restaurantes espalhados pelo Nordeste, salão de beleza, academia de ginástica, cerveja, pizza, assentamento rural, bandas de forró e coletivos feministas. Transformou-se em uma marca poderosa. No entanto, enquanto a mulher de Lampião viveu, a personagem nunca existiu.
A cangaceira que teve a cabeça decepada em 28 de julho de 1938 era simplesmente Maria de Dé, uma jovem de 28 anos, que morreu sem jamais saber que um dia seria conhecida como Maria Bonita. Pronto, então esse vídeo é isso, vai ficar por aqui, tá? No próximo eu começo com a parte 1. Hoje foi a parte introdutória, né? Explicando um pouquinho do livro e tudo mais, que eu achei importante falar aqui, tá? Mas realmente eu estou bem impulsionada em ler esse livro para vocês, por conta das coisas que eu falei, né? Das séries que até me instiga, eu gosto de assistir e tal, mas tem muita coisa assim, romanceada, sabe? Tem umas coisas ali que... Enfim, eu não tenho a ilusão de achar que esse vídeo alcançará as milhares de pessoas que a Disney Plus e a Globoplay alcança, né? É impossível. Mas é só a minha necessidade de deixar registrado aqui, tá? A leitura desse livro para vocês, compartilhar com vocês um pouco desse livro interessantíssimo da Adriana Negreiros, tá? Um cheiro, até a próxima, tchau!